Domingo o jogo é pra cardíaco. É um jogo duríssimo. Vamos ter um adversário que normalmente joga na pressão e joga na intensidade. Calma, temos um treinador malandro que durante a semana toda armou um time com estratégias para contrapor isso. Você vai saber como o Vasco vai tentar segurar a pressão do Náutico domingo nos aflitos e vencer o jogo. Um jogador que vai entrar domingo é muito excelente nessa hora. Hora certa, lugar certo para o zagueiro Valber. Você vai entender por que a importância dele específica para essa partida já no News. Vamos falar do Náutico, o nosso adversário. Vamos falar também da arbitragem. O árbitro de domingo já cometeu uma gafe contra o Vasco num jogo em 2019? A gente vai falar já. Vai ter base, vai ter feminino, com declaração dos dois técnicos. Vamos falar do beach soccer, o técnico também vai falar. A equipe tem 3 reforços para o Mundial na Rússia e vamos contar uma grande novidade para o povo de Manaus. Atenção Manaus, ligado até o final no News. Notícia exclusiva que a gente vai dar em primeira mão, só para vocês, aqui nesse vídeo que eu estou com muito prazer trazendo para vocês. A gente volta já para contar essas novidades todas. Toca logo, guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Antevéspera de Vasco da Gama e Náutico, domingo às 4 horas da tarde no Estádio dos Aflitos. A gente abre o nosso pré-jogo domingo às 15 horas e 15 minutos e conta com a sua audiência, com a sua participação, para a gente esquentar com o nosso timaço para essa partida que promete ser uma partida muito, mas muito dura. Antes, vou fazer aqueles pedidos que faço só no início. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos o link, é muito importante para o canal, para que mais vascaínos possam ver. Essa semana a audiência ficou meio embaixo, a torcida do Vasco parece que está esperando o jogo, ou então está preocupada com outras coisas, enfim. Todo mundo ligado, hein? Noticiário é todo dia, a gente está aqui para informar vocês e é um prazer para nós fazer isso. Olha, eu quero dar um recadinho do Renda Extra para você. São mais de 10 mil alunos satisfeitos fazendo o curso Lucrando em Home Office. O link está aqui embaixo na descrição, R$ 47. Você entra ali, faz o curso e aprendendo você vai trabalhar em casa, na segurança do seu lar, sem nenhum tipo de ingerência de patrão, nenhum problema de trânsito e também por conta ainda da Covid-19, apesar que está todo mundo se vacinando, mas mesmo assim é uma segurança, você vai trabalhar em casa. Entre e faça o curso. Eu não consegui entender. O dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. E o que é melhor, ganha em dólar. Eu não tenho experiência profissional, vai ter uma equipe para dar o suporte, para fazer você aprender legal e você poder trabalhar tranquilamente e ganhar a sua grana. Na abertura desse news, eu quero lembrar você de uma declaração. Lembra dessa declaração aí? Eu tenho um zagueiro, um bom passe, gosto de estar com a bola, gosto de romper as linhas, né? E o meu 1 para 1 sou muito excelente. Ficou marcante, né? Ficou na retina, ficou no ouvido de todo mundo. Muito excelente, disse o zagueiro Valber. Mas olha, nada mais engraçado do que o destino. Porque nada pode ser melhor para o Vasco nesse momento do que ter um zagueiro com essas características para o jogo de domingo contra o Náutico. A semana de treinos, hoje mais um dia, você está vendo as fotos aí do craque da fotografia do Vasco, Rafael Ribeiro, foi uma semana de muita intensidade de treinos. Como eu sempre digo aqui, Fernando Diniz não treina menos de 3 horas por dia. Faz variações em tudo, sistemas táticos, maneiras de se posicionar em campo, treinamentos técnicos, treinamentos de passes curtos, movimentações, enfim, é um treinador que adora o trabalho, algo que a gente já fala há muito tempo aqui. Mas olha, para esse jogo de domingo é muito especial o trabalho do treinador.
Do outro lado estará Hélio dos Anjos, um treinador que fez um ótimo trabalho com o Náutico e a gente viu no jogo do turno, quando nós empatamos somente nos acréscimos naquele gol do Morato, passe de calcanhar do Arthur Salles. Hélio dos Anjos é uma raposa velha, conhece futebol e montou um time muito competitivo, um time muito forte, uma equipe que tem muita intensidade. E olha, eu vou começar explicando por que do Valber ser tão excelente, muito excelente para um jogo como esse. São 3 as valências colocadas aí em cima da própria declaração do jogador. Primeiro, sou muito excelente no 1 contra 1. Domingo o Vasco vai enfrentar um jogador que foi artilheiro da Série B no ano passado, o Caio Dantas, e que agora está vivendo um ótimo momento, não era titular do Náutico. Nos últimos 3 jogos fez gols em todos, é um jogador muito rápido. E aí a vantagem do Valber, que é um jogador também rápido e, como lhe disse, no 1 contra 1 é muito excelente. Um outro aspecto, a altura, ele é mais alto do que Ricardo Graça. Graça tem 1,83 m, Valber tem 1,86 m. É um jogador que tem qualidade no jogo aéreo. E ele colocou também, é muito bom para quebrar linhas, quer dizer, a saída de bola de trás ele acha muito bem. E o esquema de Fernando Diniz é um esquema em que os zagueiros constroem muito. Lembra do gol contra o Goiás? Começou com o Castan, achando no meio das linhas adversárias o Marquinhos Gabriel, que serviu o Riquelme, que cruzou, e o Morato fez o gol de cabeça. Valber tem essa característica, dessa colocação da bola entre as linhas, quebrando linhas, como se fala no futebol moderno. Por isso, a entrada de Valber é muito importante. E eu trago o nosso analista, o Jean Faísca, que vai falar primeiro sobre a entrada desse jogador. O que ela pode trazer de melhorias para o time a partir do domingo, entrando no lugar do canhoto Ricardo Graça. Faísca. Salve Flávio Dias e toda a galera aí ligadinha no News. Domingo tem tudo para ser a estreia do Valber. Eu acredito que é a melhor opção, primeiro pela questão de velocidade. Ao lado do Castan, o Vasco precisa de um zagueiro sim de velocidade. E muda um pouco a questão da zaga do Vasco pelo pé direito. O Valber que vai poder encostar mais ali pelo lado do Zeca e pode arrastar e ajudar no início da criação das jogadas. Porque a partir da hora que você tem como confiança o pé bom, entre aspas, o pé que você fica pelo lado de fora do campo, dá um pouco mais de tranquilidade para você arrastar e achar melhor passe. O Ricardo Graça acaba tendo um pouco de dificuldade, porque ele sempre está trazendo ela para o lado esquerdo para tentar o passe para o lado de dentro do campo. Já o Valber vai ter essas duas possibilidades, de ter o passe por dentro e também o passe para a lateral, aí para o Zeca ou para o meia, ou para quem no ataque encostar ali pelo lado direito. É um jogador que jogou pouco esse ano, realmente, mas já está um bom tempo aí no Vasco, já deve estar entrosado, entrou em algumas partidas, já tem um entrosamento com o Castan e principalmente jogar ao lado de jogadores experientes. O Castan ao seu lado, Marquinhos Gabriel, Nenê, o Cano, na lateral direita tanto faz, o Zeca ou o Léo Matos também são experientes. Eu acho que vão dar a tranquilidade necessária para que o Valber possa fazer uma boa partida. Uma partida principalmente segura. E jogar com o Fernando Diniz não é nenhuma surpresa para o Valber. Ele falou isso também no dia da sua apresentação. Ele trabalhou com o Fernando Diniz no Atlético do Paraná. O estilo de jogo do Diniz é um estilo que ele compôs lá no Atlético Paranaense, né? Que eu tive passagem pelo Atlético e aprendi muito. Que é um estilo de gostar de estar com a bola. Isso hoje em dia, o futebol moderno tem que ter qualidade e gostar de estar com a bola no pé. Isso vai treinando diariamente com o professor Diniz, só vai aprimorar a gente. Importante que um zagueiro tenha essa consciência, que com o novo treinador tem que saber jogar, tem que saber ter a bola nos pés. Mas olha, os números do Valber a gente vai dar já já, porque é uma preocupação também, porque é um jogador que tem poucas partidas. Se não, vejamos, ele jogou 7 partidas nesse ano. Jogou uma pela primeira divisão pelo Cuiabá, uma na Copa do Brasil e 5 na Série B pelo Vasco da Gama. Jogou uma partida completa pela Copa do Brasil, o jogo que ele jogou pelo Cuiabá contra o Sergipe. Foram 149 minutos jogados. Nos 5 jogos pelo Vasco, jogou 54 minutos.
o jogo em que Valber mais jogou foi contra o Brusque, jogou 36 minutos. É bom lembrar que em 2020, quando ele se destacou no Guarani, ele jogou 36 partidas. Por isso, foi contratado pelo Atlético do Paraná e posteriormente emprestado para a equipe do Cuiabá. Mas olha, Valber vai se encaixar num esquema que Fernando Diniz está armando para pegar o Náutico no domingo. Esquema? Sim. O Náutico é um time, como eu coloquei na abertura, de pressão, de marcação dura, de marcação alta, de tentativa de intimidação do adversário, principalmente jogando nos aflitos. Fernando Diniz sabe muito bem disso. E olha, é um joguinho de xadrez. Como eu falei, Hélio dos Anjos é uma velha raposa. Fernando Diniz é malandro demais. Ele sabe que precisa ter um contraveneno para toda essa pressão. E sabe qual é o contraveneno? Pressão igual. Marcar em cima, não deixar o Náutico também respirar. E quando tiver a posse de bola, fazer o estilo Fernando Diniz. Quebrar o ritmo do time pernambucano, que é um time que gosta que o adversário fique recuado para que ele bote pressão. E eu volto a ouvir o companheiro Jean Faísca, que vai falar exatamente sobre essa maneira que o Vasco tem que jogar domingo. Pressão deles, pressão nossa. Nada melhor do que um contraveneno igual ao veneno que está nos dando o Náutico, para que a gente consiga equilibrar a partida e, na nossa qualidade, na nossa técnica, vencer esse difícil compromisso contra o Timbu em Pernambuco no próximo domingo. Não é isso, Faísca? Quanto ao modelo de jogo que o Vasco deve utilizar no próximo domingo, eu acredito que o Vasco vai sofrer pressão da equipe do Náutico. Eu assisti a 2 rodadas aí, um Náutico e Goiás, e o Náutico veio para cima. O Goiás fez o gol logo no início da partida, com 3, 4 minutos, mas o Náutico já tinha colocado na trave e ainda no primeiro tempo acabou virando o jogo. E aí que é o grande segredo do Vasco. Eu acredito que o Vasco, para conseguir combater esse modelo do Náutico, primeiro, também deve apertar o Náutico lá no campo de ataque, não deixar o Náutico ter a facilidade para construir, para sair jogando. E principalmente, quando o Vasco tiver a bola, o Vasco tentar quebrar um pouco esse ritmo. Trabalhar no esquema Fernando Diniz, que todo mundo já conhece, que é um jogo apoiado, um jogo de posse, um jogo de paciência, para frear um pouco esse ímpeto do Náutico. Inclusive, convido todo mundo aí para assistir amanhã o Faísca Tá On, aqui na plataforma, no canal Atenção Vascaínos, que eu vou debater e vou falar muito sobre isso, que é a maneira que eu acredito que seja a melhor do Vasco para enfrentar a equipe do Náutico no jogo de domingo. Abraço, galera! Amanhã de manhã, o último treino. O time treina de manhã, provavelmente a torcida que vai estar de fora ali esperando, não vai ter acesso, mas a torcida vai estar de fora, está se juntando para fazer um corredor e apoiar o time na ida para o aeroporto. Legal, manifestação bacana. E depois de tudo isso, o time vai para o aeroporto e viaja para Recife. A equipe mais provável do Vasco, não deve fugir disso. Goleiro Lucão, que mantém-se como titular. Lateral direito, Zeca, que deve ser confirmado. Valber, que entra no lugar do Ricardo Graça. Leandro Castão, capitão da equipe. E Riquelme, lateral esquerdo. Bruno Gomes, o volante. Marquinhos Gabriel joga como segundo homem. Nenê na meia. Na frente, pela direita, Morato. Centralizado, Germán Ezequiel Cano. Pela esquerda, Gabriel Peck. É o mais provável Vasco para pegar domingo o Náutico às 4 da tarde em Recife. E aí, qual é a sua opinião? Valber é uma boa escolha? Entrando, jogando bem, ganha a posição de titular de Ricardo Graça? E essa situação de pressão, tá bom o antídoto? Pressão de lá, pressão de cá? Só assim o Vasco consegue equilibrar a partida? É legal não jogar recuado? Deixe a sua opinião. No próximo bloco, vamos falar do Náutico, vamos falar dessa confusão aí que poderia até não ter o jogo domingo. E vamos dar mais detalhes do dia do Vasco. Importante dia. O Vasco se preparando para chegar ali, grudadinho, no G4, que é o que nos interessa. A gente volta já já, depois do recadinho da 1xBet. Olha, vai ter sorteio no final do mês, hein? Tá chegando, mais sorteio. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama persiste agora no mês de outubro. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura.
1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, o jogo de domingo chegou a estar ameaçado. Por quê? A CBF ameaçou retirar os jogos de Recife se o governo pernambucano não garantisse a presença da Polícia Militar dentro do estádio, no gramado. A Polícia Militar em Pernambuco fica no entorno do estádio e nas arquibancadas, e não no campo. O que aconteceu? Na última terça-feira, partida pela Copa do Nordeste, preliminar, de classificação, o Santa Cruz, clube tradicionalíssimo em Pernambuco, mas que vive uma crise sem precedentes, estava jogando contra o Floresta e acabou sendo eliminado. A torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco invadiu o gramado e aí a confusão foi generalizada. A CBF não admitiu isso. O policiamento tem que estar em campo. E aí ameaçou. Mas o presidente do Náutico, Edno Melo, já está dando a garantia, já conversou com a polícia, vai ter policiamento dentro do estádio, dentro também do campo, para garantir total segurança para esse jogo Vasco da Gama e Náutico Capibaribe. E por falar em Náutico, vamos ouvir mais uma vez ele que nos ajudou durante toda a semana, craque da informação da Rádio Transamérica de Recife, Paulo de Tarso, com a sua voz possante, trazendo as informações finais do Timbu antes do jogo de domingo. Manda do Náutico, Paulo de Tarso. E aí, pessoal, tudo beleza por aí? Olha só, chegando aqui do Recife, falando de futebol, destacando o Náutico e a expectativa gerada visando o jogo do próximo domingo. O jogo está confirmado, a Polícia Militar vai se fazer presente e vai também garantir uma segurança no campo de jogo. Eu vou explicar para quem não está entendendo muito essa situação, é que na última terça-feira o Santa Cruz, rival do Náutico aqui em Pernambuco, enfrentou o Floresta do Ceará pela fase preliminar da Copa do Nordeste. O Santa foi eliminado e aconteceu invasão de campo na Arena de Pernambuco, por isso a CBF até chegou a ameaçar tirar os jogos aqui em Pernambuco, caso não acontecesse uma garantia de segurança no campo de jogo para evitar uma situação pior. Então o jogo está confirmado, Náutico e Vasco, essa partida vai acontecer. A equipe pernambucana está definida para o jogo, Anderson, Hereda, Iago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares, meio campo Haldney, Matheus Jesus e Jean Carlos, na frente Vinícius, Jailson e Caio Dantas. Do Recife, com informações do Náutico, repórter Paulo de Tarso. Grande Paulo, muito obrigado, meu amigo. Que precisar de nós, estamos sempre aqui. Olha, a gente precisa é que esses caras aqui façam direito também no domingo. A arbitragem estará a cargo de Paulo Roberto Alves Júnior. Esse aí, 38 aninhos, que esse ano de 2021 já esteve em 17 partidas. Nos jogos do Vasco, esteve em 2 compromissos. Avaí 3, Vasco 1, lá na ressacada no Campeonato Brasileiro, nesse segundo turno. E o jogo da Copa do Brasil em Bacaxá, Vasco da Gama 1, Boa Vista 0, gol do Sarrafiori. Em 2020, esteve em 2 partidas do Vasco como VAR. Vasco 1, Red Bull Bragantino 1, Vasco 2, Sport Clube do Recife 0. Mas aí vem em 2019, um jogo que ele foi polêmico. Vasco 1, Goiás 1, tranquilo. Avaí 0, Vasco 0. Santos 3, 0 para o Vasco da Gama, antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo. Até teve um lance de gol do Vasco, do Maxi Lopes, que estava impedido, ele era o árbitro. Agora, tem um jogo que é emblemático. Grêmio 2, Vasco 1, ele era o VAR, foi ele que chamou o VAR, daquela mão possível do Rossi no início da jogada, naquele golaço do Iago Pikachu. Por isso que eu digo, esse árbitro, ele tem cara e tem jeito de enrolado. Tomara que vá muito bem. Ele vai ser auxiliado pelo Bruno Bosquilha, que é bom bandeira, e pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos. O VAR estará a cargo de Wagner Hillway, que apitava muito e agora realmente é muito VAR. Ele teve 18 aparições no VAR esse ano e não esteve em nenhum jogo do Vasco da Gama, é o primeiro. Em 2020, ele esteve como VAR no Fortaleza 3, Vasco 0, e em 2019, ele esteve em 2 jogos que o Vasco perdeu. Cruzeiro 1, Vasco 0, Atlético do Paraná 4, Vasco 1. Aliás, 3 jogos do senhor Wagner Hillway, de lá pra cá, de 2019 pra cá, e olha, os 3 o Vasco perdeu. E lá, hein, esse pé frio aí, eu não aguento não.
É isso, e no próximo bloco nós vamos falar de base, de futebol feminino, do beach soccer do Vasco, que tem novidades e que vai viajar amanhã para a Rússia, e muito mais informações. E tem uma grande novidade para a galera de Manaus. Alô Manaus, se liga no News que tem novidade grande para vocês no final. A gente volta já já, depois do recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. Bom, turma, eu tô até meio de lado aqui, já a gente segue com o News, que eu vou ler aqui no meu computador uma nota que a gente acaba de receber do TJ do Rio de Janeiro com um assunto muito importante para o torcedor cruzmaltino. O Vasco apresenta plano de pagamento de credores, consolidando dívidas civil e trabalhista. O desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho atendeu hoje a tutela de urgência para suspender todas as execuções em curso contra o Vasco e também qualquer medida constritiva sobre o patrimônio do clube. A decisão fixou o prazo de 60 dias para o clube apresentar o plano de credores ao juízo centralizador com ordem de pagamento, a quem caberá a fiscalização do seu cumprimento, sob pena de responsabilidade pessoal dos administradores. O Vasco da Gama apresentou requerimento ao presidente do TJ do Rio de Janeiro com as dívidas apenas de natureza civil, para assim permitir a abertura do concurso de credores por meio do regime centralizado de execuções, o RCE, de acordo com a Lei 14.193/2021. Sancionada em agosto, a Lei Federal instituiu a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística e tratamento dos passivos das entidades desportivas. De acordo com o desembargador Maldonado de Carvalho, o Vasco preenche os requisitos para o requerimento, por se enquadrar nas regras especiais da nova lei. Ressalta o magistrado que o objetivo do regime centralizado de execuções é promover a reunião de todos os processos em fase executiva em um único juízo centralizador, com a suspensão das penhoras, fato muito importante. A suspensão permitirá o cumprimento das dívidas conforme estabelecido pelo artigo 17 da lei, que ordena os credores preferenciais ao recebimento dos pagamentos. O desembargador Maldonado de Carvalho destaca que, deferido o RCE, o prazo para pagamento dos débitos de natureza civil será de 6 anos, conforme previsto na legislação. O Tribunal de Justiça já disciplinou o regime centralizador de execuções com a constituição do Núcleo de Cooperação Judiciária, o NUCOP, para onde será encaminhado o processo do clube. Portanto, o Vasco consegue, no Tribunal de Justiça, encaminhar as suas dívidas, centralizá-las, diante de uma notícia melhor ainda, que não vai ter penhoras, nem tampouco de contas, como também de patrimônio. A gente vai tentar desenrolar mais isso, saber mais do Vasco, do jurídico do clube, no transcurso desse final de semana e também na semana que vem, mas é uma notícia muito importante que a gente acaba de receber. O Vasco consegue centralizar todas as suas dívidas de área civil e trabalhista, o que pode dar um respiro maior, não ter penhoras e pagar todas essas dívidas em 6 anos. A gente segue com o AVNews, depois dessa notícia importante, para falar de futebol, de base, beach soccer e muito mais. Toca aí! E tem jogo da base do Vasco amanhã com transmissão pela Vasco TV. O Sub-15 joga a Taça Guanabara, 11ª rodada, no Arte Sul, às 3 da tarde, contra o Macaé. E o Sub-17, mais cedo, a 1 hora da tarde, enfrenta o mesmo Macaé também pela Taça Guanabara, na 11ª rodada. O Sub-20 tem jogo amanhã pelas quartas de final da Copa Rio OPG contra o Nova Iguaçu, um time perigoso. O Vasco quase foi eliminado no Carioca pelo Nova Iguaçu, conseguiu reverter. O Vasco joga às 10 horas da manhã, partida de ida contra a equipe do Nova Iguaçu. E o técnico Igor Guerra está conosco, bom técnico do Vasco, falando sobre essa partida de amanhã. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Nova Iguaçu tem uma equipe qualificada, atletas muito rápidos, com velocidade, tentam propor o jogo quando dão espaço para eles, né? Tem alguns atletas ali no ataque com situações de 1 contra 1 muito boas. Então a gente sabe que não vai ser jogo fácil, nos preparamos para isso, né? A gente vem de dois dias após o jogo do Brasileiro, 2 dias de treino muito bons,
muito intensos, muito focados, e os meninos estão com a mentalidade de atleta que quer chegar em alto nível, atleta que sabe que precisa evoluir sempre, tem que querer sempre mais, vencer todas as partidas que nós temos oportunidade de estar disputando, e a gente vai chegar para poder tentar fazer um excelente jogo, manter essa situação, a ideia de rodar, dar oportunidade para alguns atletas que vêm jogando menos, mas nos preparando com intensidade, com concentração, aprimorando situações técnicas, táticas, né? E a ideia é que a gente seja um time muito agressivo no jogo de amanhã e que a gente possa sair aí com os 3 pontos. O mais provável time do Vasco, que joga com o time suplente porque tem jogo na semana que vem decisivo contra o Flamengo. Cadu, goleiro, JP Galvão, Pimentel, filho do lateral direito Pimentel, Lucas Pérez e Julião, Rodrigo, Lucas Eduardo e Roger, Marcos Dias, Juan e Eric Marcos. Quem joga amanhã também é clássico, é o futebol feminino. Vasco da Gama e Botafogo no Caio Martins às 3 horas da tarde, sem transmissão pela televisão. Detalhe, hein? Os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro venceram suas 4 primeiras partidas. E olha, o Vasco é o 3º colocado pelo saldo, né? 35 gols. O Botafogo é o 2º, tem 37 gols. O Flamengo é o 1º com 40 gols. Então amanhã é o jogo do 2º contra o 3º. O Vasco vai ter a volta da volante Ju Pacheco, você tá vendo a foto dela aí, volta depois de 3 meses parada por lesão no joelho no Campeonato Brasileiro em julho. E também da lateral Giovana, a lateral Giovana que vai estrear, veio da Ponte Preta e vai estar à disposição para o jogo. O técnico Antony Menezes está conosco nesse AV News e fala sobre esse jogo difícil de amanhã contra o Botafogo, Antony. As expectativas são as melhores, né? Acredito que as 2 equipes estão com 100% de aproveitamento, então já sabemos que a equipe do Botafogo, né, como atual campeã, vai nos dar muito trabalho, né? Já temos alguma estratégia em mente, esperamos aí aplicá-la, né, de acordo com o decorrer do jogo, e quem sabe a gente possa mudar ou não, mas a equipe já está ciente do que vai fazer, do que pode fazer, e vamos em busca aí da liderança, né, e manter os 100% aí de aproveitamento na competição. O papo agora é o Beach Soccer, que vai viajar amanhã para a Rússia para representar o Vasco da Gama no Campeonato Mundial de Clubes. Boa sorte a esses jovens do Vasco, a esses talentosos. E olha, o Vasco vai ter 3 reforços, hein? Vai ter Zurlo, atacante italiano, mais de 100 gols pela Azurra, vai reforçar o Vasco, se incorpora direto lá na Rússia. E 2 goleiros, Dmitry, goleiro russo, também estará lá esperando a delegação, e Bobô, goleiro. Todos esses 3 jogadores reforçam o Vasco da Gama. O time está treinando, você está vendo fotos aí, fazendo treinamentos para amanhã viajar na ponta dos cascos para tentar vencer o Campeonato Mundial, buscar o bicampeonato. Quem está como treinador é Betinho, que foi campeão em 2011. E ele agora fala da experiência como treinador desse time, Betinho. A responsabilidade, né? Agora tá nessa função de treinador. Mais difícil, né? Muito mais fácil estar em campo jogando. Uma responsabilidade grande. É um grupo já vencedor. Então vai ser uma competição muito importante para todos nós. E a gente espera ter um resultado positivo. É uma competição que não tem semifinal, então a gente tem que estar vencendo para acumular o máximo de pontos possível para estar chegando na final. Betinho também destaca a importância para esses jogadores dessa competição. Eu tenho conversado com eles desde quando eu cheguei aqui, né, passar um pouco da experiência que eu tive em 2011, né, sendo campeão, e da importância que foi esse título, né, e conquistando mais um Mundial para o Vasco. Vai ser mais importante ainda, vai ser um grupo que vai entrar para a história, né, como nós entramos naquela época lá, aquele grupo lá fantástico, entrou na história do Vasco, os torcedores reconhecem o título, então conquistando esse título, eu não tenho dúvida que esses jogadores vão entrar para a história do Vasco também. Lembrando, a tabela tá aí. Começa dia 27, vai até o dia 30. O Vasco está no Grupo A com o Lokomotiv, joga no dia 29, às 2h30 da tarde. Com o Levante da Espanha, no dia 28, joga às 11h45 da manhã, transmissão do Sport TV. E contra o Nacional do Paraguai, no dia 27 desse mês, às 11 horas da manhã. Boa sorte aos meninos, aos craques do Beach Soccer do Vasco da Gama, que com tanta dificuldade, mas assim
é que é o Vasco, sempre foi. Não deveria ser nesse caso de grana, mas assim às vezes vem grandes vitórias e que eles tenham muito sucesso. Olha, 2 informações para a gente encerrar esse news. A primeira, hoje pintou uma notícia de que o Vasco poderia estar inaugurando também, ou pensando em inaugurar, uma estátua para Edmundo. Não que o Edmundo não mereça. Eu hoje falei com o marketing do Vasco, com o Vitor Roma, e ele me disse, olha, não há nenhum fundamento nessa notícia, zero. Nossos esforços estão todos agora em cima da estátua de Roberto Dinamite, que vai ser inaugurada provavelmente agora no mês de novembro. Edmundo é um grande jogador da história do Vasco, outros também grandes não têm estátua ainda, mas nesse momento não é verdade essa informação. O Vasco não tem nenhuma ideia de fazer uma estátua para Edmundo. Não que ele não mereça, ressalta o VP de marketing do Vasco. Mas nesse momento, Roberto Dinamite é a prioridade e vai ter a sua estátua. E para encerrar, um recado maravilhoso para o povo de Manaus. Manaus, que é muito Vasco, que participa sempre de tudo, com muita vontade e com muito amor, vai ter um presentaço. E eu vou trazer o depoimento do Wallace Silva, direto de Manaus, com uma novidade para você, manauara, a respeito do Vasco. Fala, Wallace! Olá, Flávio, tudo bom? Flávio, vim aqui dar uma notícia para você e para toda a torcida vascaína aqui de Manaus. Quero dizer que já está confirmado. Manaus vai receber a primeira loja oficial do Vasco da Gama da rede Gigante da Colina. Quero te dizer que a loja já está pronta, nós estamos por alguns detalhes e a inauguração está prevista para a segunda quinzena de novembro. Quero dizer que é um motivo de felicidade para mim e para a minha equipe e a gente já esperava há um bom tempo por essa confirmação e a felicidade é muito grande de saber que agora Manaus vai ter uma ligação direta com o clube através de nossa loja. Queria fazer aqui alguns agradecimentos das pessoas que nos ajudaram a concretizar esse negócio. Quero agradecer a equipe do marketing do Vasco, em especial ao Fábio Lima, que é a pessoa que estava à frente da negociação e que possibilitou a vinda da loja para Manaus. Quero fazer um agradecimento especial também ao meu amigo Marco Romano, que é meu parceiro, que está comigo nesse negócio, que também foi peça fundamental para a vinda da loja aqui para Manaus. Quero agradecer a você e a toda a equipe do Atenção Vascaíno pelo espaço dado em divulgar a nossa loja e que logo logo a gente vai passar a data exata da inauguração. Estamos numa ansiedade só, Manaus precisava de uma loja, dessa ligação com o clube e eu quero deixar um recado aqui para a torcida vascaína de Manaus. Quero dizer que o Vasco é para quem acredita, Manaus é Vasco e o Vasco vai subir. Um abraço. É isso, uma loja, a gente disse aqui, estava sendo negociada, a loja vai sair. Precisa agradecer a gente não, Wallace. É um prazer a gente divulgar, a gente poder trazer as coisas do Vasco, para nós é um prazer. Lembrando o endereço, Avenida Djalma Batista, 1929, loja 6, Chapada, Manaus. Lojas 5 e 6, na verdade. Chapada, Manaus. Djalma Batista, 1929, parabéns a Manaus, que vai ter uma loja Gigante da Colina só para eles. É isso, para comprar os produtos do Vasco e que isso possa também expandir para outros locais desse país apaixonado pelo nosso clube. Amanhã a gente vai ter o Arquibancada V, eu vou estar no comando, a gente vai ter live também no canal AV+, vai ter boletim no canal Atenção Vascaínos, enfim, a gente vai ter muita coisa no final de semana, mas culminando. Aliás, amanhã tem o Faísca Tá On, o Jean Faísca até falou sobre isso, amanhã cedo o Faísca Tá On vai falar sobre essa questão aí de pressão para lá, como é que o Vasco tem que ganhar do Náutico. À tarde eu estou com a Arquibancada e à noite o Emerson Rocha vai fazer uma live lá no canal AV+. No domingo tem notícia também de manhã cedo e a partir de 15 horas e 15 minutos a gente estará aqui comandando o pré-jogo para Vasco da Gama e Náutico, que rolam a bola a partir das 4 horas da tarde. Fiquem com Deus, um ótimo final de sexta-feira, um bom final de semana. Prepare o coração, domingo vai ser legal e vai dar Vasco com certeza. Uma vitória será importantíssima para a gente chegar lá no topo, encostar cada vez mais nesse G4. Pressão neles, vamos botar pressão. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.